Olá, queridos alunos, aqui é a professora Juliana de Ciências de vocês e eu estou aqui. Desci rapidinho da minha casa, tomando as medidas necessárias, protegida e sem nenhuma multidão ao meu redor, como vocês estão vendo, para poder mostrar para vocês um pouco sobre as briófitas. Vai ser rapidinho, a gente vai ver daqui a pouquinho. E agora, eu imagino que vocês devem estar olhando para mim e pensando: professora, isso que está no seu rosto é uma máscara de olho? E eu digo, meus queridos, a natureza, ela escolhe e seleciona aqueles que se adaptam. Mas calma aí, antes de vocês verem as imagens dos musgos que ficam perto de casa, eu quero mostrar para vocês, e a gente precisa relembrar algumas coisas, como por exemplo, o cladograma do reino vegetal. Também falaremos hoje o fato do porquê das algas não serem consideradas vegetais. E também nós vamos falar deles, dos queridinhos da botânica, que são os musgos, também as briófitas. Então, começando com o cladograma, revendo um pouco o que nós já vimos, as algas verdes, elas são ancestrais e não vegetais, porque vegetais vão ser briófitas, pteridófitas, gimnospermas e angiospermas. As algas verdes, elas pertencem ao reino protista, ok? E o que acontece é que algumas evoluções foram acontecendo ao longo do tempo. Por exemplo, uma alga verde, ela passou por processos de adaptações, de seleção natural, onde acabou tendo um processo de reprodução que pudesse gerar um embrião, e esse embrião que foi criado, ele acabou reproduzindo-se e formando um ciclo de um novo tipo de vegetal pela seleção natural, formando um grupo chamado de briófitas, que são os lindinhos dos musgos. Mas ao longo da evolução, as coisas também foram acontecendo, e aí surgiram plantas que, além de terem embriões, também tiveram vasos condutores, para conseguir distribuir melhor os nutrientes. E aí os musgos que tinham 1, 2 centímetros no máximo, na evolução, passaram a se transformar em plantas muito maiores com vasos condutores, tendo metros e metros de comprimento das suas folhas, que seriam as samambaias, as pteridófitas. E aí, a evolução continuou caminhando e apareceram as gimnospermas, que vão ter, entre tantas coisas, o processo de sementes na sua reprodução, coisa que antes não tinha. E aí, passando-se mais o tempo, surgiu aí as angiospermas, que são as plantas com flores e frutos. Então, olha que interessante. As briófitas, que são os musgos, elas vão ter aí, elas vão fazer fotossíntese igual as algas e tal, mas elas vão ter um embrião, coisa que as algas não têm. Já as pteridófitas, elas vão ter vasos condutores e tudo o que as briófitas também têm, que no caso seriam os embriões, e algumas estruturas que impedem o ressecamento da planta, que vai ser o estômago e a cutícula, que daqui a pouco a gente vai falar deles. E agora, as gimnospermas, elas vão ser plantas, né, como os pinheiros, araucárias, que elas vão ter semente, e além de ter semente, vão ter tudo que está para trás, como vasos condutores, embriões e estômatos e cutículas. E as angiospermas, elas vão ter flores e frutos, e além de flores e frutos, tudo que está atrás, que vão ser as sementes, que vão ser os vasos condutores, que vão ser os embriões e os estômatos e cutículas, que daqui a pouco eu explico. As algas não são vegetais. As algas só são os seus ancestrais dos vegetais. Então, elas são os ancestrais comuns do vegetal. Igual, por exemplo, você e o seu primo vivem em casas diferentes, mas o avô de vocês é o ancestral comum de vocês dois, entende? Porque o avô de vocês deu origem ao seu pai e também deu origem ao seu tio, que teve um filho e gerou o seu primo ou sua prima, né? Então, assim, os vegetais, eles são como se fossem, não os avós, nem os bisavós, mas o e coloca ali nisso, que seriam os tataravós, né, dos primeiros vegetais, tá bom? Mas agora, nós vamos falar mais deles, das briófitas, que são os musgos, que são muito lindinhos, tá certo? E vamos diferenciá-los das algas. Então, o que acontece? Briófitas são diferentes de algas. Por quê? Porque briófita vai ter embrião, que vai surgir a partir ali do processo de fecundação entre os seus gametófitos, onde o gameta masculino ele vai nadando, né, pela umidade do ambiente até o gameta feminino, acontecendo a fecundação. Aconteceu a fecundação, gera-se aí um embrião. As plantas, as algas, elas não têm nada disso, né? Porque a alga não é planta. As duas células se juntam e pronto, já é uma nova alga que vai começar lá a se desenvolver. E tudo acontece na água, não acontece em um órgão interno aqui, como acontece com as briófitas. Então, esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, as briófitas são plantas terrestres, apesar de depender muito da água na sua reprodução. Então, por isso, elas têm estômatos, que é uma estrutura que abre quando para poder aumentar a umidade, entra mais vapor de água quando o ambiente está úmido, e fecha para evitar a desidratação. E as algas não precisam disso, porque elas vivem dentro da água, né? Então, ter ou não água no ambiente não é um problema para as algas. E a cutícula, que é uma cera impermeável que fica em cima das folhas, que impede a desidratação. Ou seja,
Tudo isso são adaptações de briófitas e não de algas, porque algas não são vegetais. E todo vegetal tem que ter no mínimo essas 3 características, que é o que os musgos têm, e por isso que os musgos são vegetais, beleza? Então, de longe, né, quando a gente fala de musgos, a gente enxerga meio que um tapete verde assim, mas quando a gente vai aproximando de pertinho, ele vai ter aí umas estruturas diferentes, que vai ser essa fase nova aqui, que é a fase esporófito, que a gente vai ver mais para frente quando a gente falar de reprodução de musgos. Mas o importante saber é que existem 2 grupos, 2 fases de vida dos musgos, a fase gametófito e a fase esporófito, que veremos mais para frente. Ok, pessoal, então eu estou focalizando aqui para vocês alguns musgos que são do filo das briófitas, que vocês estão enxergando aqui, ó, comparando com o tamanho do meu dedo, são esses vegetais menorzinhos, pequenininhos que estão aqui. Olha o tamanho deles, como eles são menores em relação à grama que está aqui, né? Em relação ao meu dedo, eles podem chegar a 1, 2 centímetros. E comparando eles, por exemplo, com as pteridófitas, que são as samambaias, aqui tem uma folhinha pequenininha de samambaia que está começando a crescer. Olha a diferença do tamanho dela em relação aos musgos, né? Isso daqui é uma samambaia muito bebezinha ainda de nada. Mas olha como ela é gigante perto dos musgos, que são as briófitas, porque não possuem vasos condutores. Aqui existem nervuras nas folhas que conseguem distribuir os nutrientes da planta. Agora, aqui é cada célula por si. Cada célula absorve os nutrientes e vai pegando por si só. Não existe vasos condutores.